Livro de Salmos, Salmos de número 128, vai nos dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerão do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os seus filhos, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aleluias! Palavra maravilhosa nessa manhã. O Salmo de número 128, meu amado, minha amada, é uma ilustração idílica da piedade e felicidade na família. O tema, o temor de Deus, é a base de toda a felicidade verdadeira. Não temor, amado, de estremecimento que vem com a consciência culpada. Não é esse temor. Não é aquele temor de ter medo, ou tem muitas pessoas que acreditam em Deus, até acreditam no Senhor, até temem ao Senhor, até têm respeito pelo Senhor. Mas não é disso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que nós não devemos ter temor do Senhor por uma consciência que nos culpa a cada dia, mas o temor que surge de um ardente amor e profunda reverência por Deus. No nosso cultinho doméstico aqui, eu perguntava ao meu filho caçula, em volta da mesa, o que ele entendia como temor ao Senhor. E ele falou, é ter respeito. Aí eu falei com ele, mas adianta ter respeito e praticar aquilo que a Santa Escritura nos fala para que nós não pratiquemos? Adianta eu ter respeito e não ser obediente? Adianta eu ter respeito e não querer seguir aquilo que ele me impede? Sim. E ele falou, não. Eu falei, olha, porque o salmista ele escreve aqui, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E aí ele diz, e anda em teus caminhos, e anda em seus caminhos. Então o temor aqui, ele tem que ser conjugado com andar nos caminhos do Senhor. E quais são os caminhos? Os caminhos da palavra do Senhor, porque ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, ou vice-versa. Então é disso que o salmista está dizendo, querido, que nós devemos, aleluias, priorizar a Deus, não apenas dedicar um tempo a mais que nós dedicamos a Ele do que a televisão, do que os filmes, os seriados, as novelas, o esporte, o trabalho, os estudos e etc.
não é dedicarmos um tempo a mais do que os prazeres que nós temos diante da televisão, dos filmes, dos seriados, diante do programa esportivo, diante, querido, das coisas seculares. Não, não é esse temor, mas é aplicar, aleluia, os seus princípios aos realizar estas coisas e ainda levá-lo junto contigo em cada uma das suas atividades. Sim, querido, praticar, colocar em prática os princípios de Deus na sua vida. É temor praticando os princípios de Deus. E quais são os princípios de Deus para a nossa vida? Quais são? O nosso maior desafio, igreja do Senhor, amados irmãos e irmãs, o nosso maior desafio não é ser cristão dentro da igreja. Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Eu ser pastor dentro de uma igreja, de um local de culto, é muito fácil. Eu ser um marido dentro do local de culto é muito fácil. Eu ser um pai lá dentro é muito fácil. Lá dentro do local de culto tudo é mais fácil. Vestir uma roupa de crente e ir para o local de culto é muito fácil, amado. Então o nosso maior desafio não é ser cristão dentro do local de culto, mas é ser cristão fora deste local de culto. No convívio social, no convívio com os vizinhos, no convívio com a comunidade a qual você vive, na comunidade a qual você fincou estaca, a qual você reside. Esse é o grande desafio, esse é o cristão, esse é o sal da terra fora do saleiro. Querido, não adianta, amado, eu ser sal, mas ficar dentro de um saleiro. A igreja do Senhor, a palavra eclésia, ou igreja, quer dizer aquela que sai para fora. Eu preciso ser sal no meu convívio social, eu preciso ser sal nos convívios de amigo, eu preciso ser sal, querido, dentro do ambiente que eu convivo fora do local de culto. Esse é o maior desafio para a sua vida. Ontem nós falávamos sobre a dedicação de Salomão ao templo que ele havia feito, a casa que ele havia feito ao Senhor. E Deus impede Salomão e o sacerdote de adentrarem a casa, porque a glória e o fogo adentrou no ambiente, porque quando o ambiente está propício para que a glória e o fogo desce, ele manda. Ele manda. Se ele não tem mandado o fogo e a glória nessa casa que é você, é porque o local está bagunçado, o local está desarrumado e precisa, queridos, você se organizar em Cristo hoje para que o fogo e a glória desça. Eles foram impedidos de entrar pelo fogo e a glória que encheu a casa. E quando foram impedidos, o povo viu neles o fogo e a graça, o fogo e a glória de Deus. E não precisou eles falarem nada. O povo se prostrou, melhor dizendo, e adorou o nome do Senhor. E bendiz eles o nome do Senhor. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 1, 2 e 3. Lê lá que você vai ver. E quando Deus te impedir de entrar no local de culto, será que quem está à sua volta vão ver a glória e o fogo de Deus e vão se prostrar diante da majestade e do poder do Senhor? Deus nessa manhã nos desafia a sermos cristãos autênticos, a sermos moradores do reino, a sermos moradores do céu. O reino está sobre nós e as pessoas quererem o reino na sua vida. Então o seu maior desafio hoje, querido, é você organizar a casa, preparar o ambiente para que a glória e o fogo de Deus seja constante em tua vida.
Não estou falando de glória e fogo, aquele que te leva a falar em línguas, não que isso seja errado, aquele que te leva a pular, a chorar, cair arrebatado, não que isso seja errado. Eu estou falando de algo que atrai o pecador a Deus, que atrai as pessoas a adorar e quererem as mesmas coisas que você pratica. Deus te desafia, o Espírito te desafia neste dia, querido, a sermos o sal fora do saleiro, o sal fora da sacola. Sim, sim. E principalmente, querido, quando eu falo que você tem que ser cristão, fora da igreja, principalmente dentro da sua casa. As pessoas têm que ver Cristo em você. As pessoas têm que sentir Cristo em você. As pessoas têm que beber Cristo de você. As pessoas têm que ser temperadas com Cristo que existe dentro da tua vida. Ei, morada eterna do Senhor. Ei, povo santo, povo eleito, deixa o Espírito organizar essa casa, deixa o Espírito tirar esse coração enrijecido de pedra e colocar um coração sensível ao fogo e à glória do Senhor. Sim, sim, pois se Deus não ocupar o primeiro lugar na vida de um indivíduo, de você, de mim, Deus não será, aleluia, Deus não será o Deus dele. Se ele não ocupar, querido, de quantas pessoas Deus não tem ocupado o primeiro lugar na vida deles, quantas pessoas que até, querido, tem respeito, mas não anda nos caminhos do Senhor, não anda no caminho do Senhor, não anda no caminho do Senhor. Não anda, querido, no caminho do Senhor. Então, não tem como Deus ser Deus deles. Não tem. Mas, por outro lado, querido, tudo que ocupar o lugar de Deus na vida de uma pessoa será uma espécie de ídolo. Que tem ocupado o lugar de Deus em sua vida? O que tem ocupado o lugar de Deus em sua vida, amado? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Muitos querem ir para o céu, eu quero, você quer, nós queremos ir para o céu, não é verdade? Quantas pessoas, querido, querem ir para o céu? Quantas? E é um hábito nosso que todo mundo que morre foi para o céu. Será que isso é verdade? Será que isso tem base bíblica? Muitos querem ir para o céu, tomando estradas que dão, querido, com destino no inferno. Essa é a verdade. Só há um caminho que conduz ao céu, e esse se chama Jesus Cristo. Alguns filósofos dizem que vários caminhos conduzem mentira, é engano, é profanação da palavra. A palavra diz que só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai. Só através dele, só através dele. Mas muitos pegam caminhos, e o que a Bíblia diz? Há caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas o fim deles são de ruínas e destruições. Sim, que conduzem, estão indo nesses caminhos achando que estão certos e esquecem de andarem nos caminhos da sua lei, da sua palavra, e estão indo para o inferno. Assim, querido, como não tem como chegar à velha Jerusalém pegando qualquer estrada, não tem como.
Não tem como, querido. É preciso tomar o caminho certo. É preciso nessa manhã, neste dia, você entender que é um caminho certo. Um caminho certo para chegar à Nova Jerusalém, para chegar aos céus. E esse caminho eu te apresento nessa manhã. Yeshua Mashiach, o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai à Nova Jerusalém senão por ela. Sim. Olha que interessante, querido. Meu amado, para que um casamento seja pleno de satisfação, é preciso ter Deus sempre presente. Sempre presente. Só assim o casamento poderá ser ricamente abençoado e feliz. Só podemos ter um casamento feliz. Quantas pessoas estão ferindo a palavra, vivendo uma vida conjugal fora do que a verdade diz? Vivendo uma vida amaziada, vivendo uma vida sendo reprovada pela presença de Deus e não querem se consertar, correndo risco, porque salvação é complicado, mas se orar para o parâmetro bíblico, correndo risco de não ter direito à Nova Jerusalém, porque adentrou por um caminho e não quer aplanar, deixou o Espírito Santo, o Espírito até fala, mas não quer se deixar ser convencido pela verdade. Então, querido, um casamento ele só pode ser bem sucedido se a presença de Deus for sempre constante neste casamento. Porque se eu perguntar o melhor casal da igreja, o casal que você não ouve nada dele, eles têm os seus momentos difíceis, eles têm os seus momentos que às vezes um fala coisa que outro não quer, mas logo a presença de Deus desce e eles crescem juntos e permanecem juntos, porque sabe que o casamento é a maior instituição de Deus. Sim, sabem disso. Só assim o casamento poderá ser ricamente abençoado e feliz. Deus deve reger, querido, a nossa vida. Deus deve reger, pastor, o seu ministério. O ministério que Ele te confiou não é teu, é dele. Ei, você apóstolo, seja qual grau que você se intitula, o ministério não é seu, o machado tem um dono, e um dia o dono do machado vai requerer. Ei, galho da videira, ei, galho da oliveira, um dia o Senhor vai requerer os frutos. E quais têm sido os seus frutos? Você só é um ramo, querido. Não esqueça disso. Quantos têm esquecido e acham que tem sido árvore? Não, você é só um ramo e que precisa dar fruto, porque se esse fruto não for dado, você corre o risco de ser cortado e lançado ao fogo. Ao fogo, querido. Deus deve reger a nossa vida. Deus deve reger as nossas vidas, não as redes sociais, nem TV, esportes. Só Deus, querido, tem que ocupar o local de destaque na sua vida. Está entendendo, irmão Simão? Está entendendo, Dinei? Deus precisa ocupar o local de destaque. Deus precisa, querido. Deus precisa. Então é isso que ele está dizendo no verso 1 do Salmo 128, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor.
Mas não basta só temer, meu querido. Você tem que andar nos caminhos que o Senhor deixou que nós andássemos. Ei, essa palavra é infalível. Esse caminho é infalível. Esse caminho te leva à Nova Jerusalém se você praticar o que está nele. Salomão foi bem sucedido na casa que ele edificou ao Senhor, porque ele seguiu o projeto. Ele seguiu o que estava na planta, o que estava no projeto. Ei, aqui está o projeto de Deus para a nossa vida. Aqui está a planta de Deus para construirmos em nós, querido, uma morada eterna a Ele. Sim, sim. E verso 2 ele diz, olha, pois comerás do trabalho das tuas mãos, felizes serás, e terá, e te irá bem. Vou repetir, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá. Quantos trabalham? Quantos trabalham e não são felizes? Quantos trabalham, têm uma rotina e não conseguem achar felicidade? Para que a sua profissão, amado, seja repleta de satisfação, Deus precisa ser parte central dela. Para que o teu ministério, para que o ministério, a igreja que Deus te confiou, dê certo, você não pode esquecer princípios, você não pode se abater, querido, diante das dificuldades. Você tem que achar esperança quando só vê desesperança. Você tem que ter o cântico que Abacuque teve, ainda que a figueira não floresça, ainda que os animais sejam arrebatados do curral, o fruto da vinha de mim, eu todavia me alegrarei e estarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. Sim, sim, amado. O Deus da minha salvação. Quantos, querido, precisam entender isso neste dia? Que Deus precisa ser a parte central dela, do seu trabalho. Lá no local de trabalho, as pessoas têm que ver, não por aquilo que você fala, mas pelas suas atitudes, que o maior testemunho é a sua regra de vida prática. Aleluias, aleluias, aleluias. Só assim o seu trabalho vai te dar satisfação. Só assim você vai entender que Deus é o Deus que Ele age em todos os lugares. Então Deus precisa ser parte central da sua profissão, querido. Você tem que amar o que faz, porque o Deus é amor. Ele é a essência de todo amor. Por isso que Ele precisa ser a parte central da sua vida profissional, da sua vida ministerial, da sua vida como membro, como obreiro. Esse amor por almas não pode deixar de existir. Esse fogo não pode apagar pelas almas dentro de nós. Temos que sentir como dores de parto, amado. Sim, como dores de parto. Como dores de parto, querido. Temos que querer fazer parte da grande colheita. Os campos já estão brancos, o que falta são os trabalhadores. Ei, trabalhador, não olhe para trás, porque senão tu não serás digno. Coloca Deus no centro disso e tu verás o que Deus irá fazer. Sim, sim, acredite. Toma fôlego, coma, beba do que Deus está te dando nessa manhã e prossiga, porque a jornada ainda é muito grande. Há muitas almas para ganharmos para Ele, há muitos campos para ser ceifado, há muitos Gessel para podermos abrir, há muitas casas sedentas e querendo ouvir a palavra do Senhor, mas poucos são ceifeiros, poucos são os líderes que se posicionam verdadeiramente.
para serem grandes ganhadores de alma, estão se contentando com muito pouco, com migalhas. Deus não me chamou para comer migalhas, Deus me chamou como filho, Deus me chamou como herdeiro, para sentar à mesa com Ele. E Deus te chamou, Deus te chamou. Sua presença, amado, deve ser buscada tanto quanto na igreja, no local de culto, que a igreja somos nós. Tua presença tem que ser buscada 24 horas por dia. E quando tu estiver dormindo, o teu espírito vai estar anelando e regozijando nele. Sim, tem que ser buscada, querido. Então, amado, todo o trabalho da nossa mão será uma bênção. Será abençoado poderosamente. E aí ele vai dizendo, olha, que quando nós entendermos isso, você, chefe de casa, você, pai, mãe, que realmente prioriza a Deus, você que está aí nessa live, que prioriza a Deus, conta um pouco do que Deus tem feito para você. Porque para mim Ele tem feito muito, eu tenho testemunhado testemunho atrás de outro testemunho. Todo domingo tem sido uma experiência nova do que Deus tem feito na minha casa, na minha família, como Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Sim, querido. Os pais que realmente buscam a Deus e os seus princípios revelados na Bíblia, verão, querido, e terão e aproveitarão os filhos de seus filhos. Netos verão seus netos. Lembra que um dos princípios dos mandamentos, seguido de promessa, é honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolongue na face da terra. Sim, para que os seus dias se prolonguem. Quando nós honramos a Deus, querido, sem esperar nada em troca, o reconhecimento do reino vem sobre a nossa vida. Então, você vai poder ver os seus netos, os quais serão felizes, alegres, unidos, formando uma grande família harmoniosa, aprovada e abençoada por Deus. É isso que esse mundo precisa, querido. No mundo em conflito, a família pode ser um oásis para nós. É isso que essa situação toda que o mundo está vivendo, Deus está querendo mostrar que a família ainda pode ser um oásis para nós, um local de felicidade, um local de convivência, união, paz, alegria e conforto. Sim. Mas para isso acontecer, precisamos aplicar os princípios de Deus em nossos filhos, em nossas esposas, em nós mesmos como esposo, em você como futuro esposo, em você como futura esposa, em você filho, filha. Precisamos aplicar em nós os princípios do céu. Os princípios não podem ser terrenos, ele tem que ser do céu. Os princípios têm que ser do céu. Os princípios têm que ser do reino, do Abba, tem que ser de papai. Sim, os princípios têm que ser do céu. Tem que ser do céu, querido. Os princípios têm que ser do céu para a minha vida e para a sua vida. Sim. Sim, querido. Os princípios têm que ser do céu.
seu lar jamais se tornará um pedaço do inferno se os princípios da palavra, do pão vivo estiver nele. Se o lar está bagunçado, se o local não está propício, se o lar só tem contenda, é porque os princípios da palavra não têm imperado. Porque você como cristão tem sido falho, você como cristão que ele tem deixado a desejar, você como cristão tem mantido o ambiente que deveria ser propício, despropício para a glória e o fogo dele ser sobre a sua vida. É o que Paulo vai dizer, refletindo a glória de Deus com os rostos descobertos, sendo carta viva qual o mundo precisa ler. Se os princípios de Deus estiver na sua vida, se os princípios de Deus estando na sua vida estiver no seu lar, o seu lar nunca será um pedaço do inferno, mas será um pedaço do reino, do céu, na terra. Sim, sim. Qual é o segredo então, pastor Malaquias? Qual é o segredo então? Para isso acontecer, o salmista inicia nos dizendo, o segredo é colocar a Deus em primeiro lugar, para não sobrar espaço para o diabo. Lembra que nós pregamos isso? Lembra que eu falei, olha, quando Deus encheu a casa, quando Deus encheu o templo que acabara de ser construído por Salomão, a casa dele ali do fogo e da glória, os sacerdotes não puderam entrar, mas vamos fazer uma conjectura, quando a casa está cheia do fogo e da glória de Deus, os homens não podem entrar, porque a glória os jogaria por terra. Mas também, em contrapartida, quando a casa está cheia da glória e do fogo, o diabo também não pode entrar, as mazelas do mundo não podem entrar. Se a sua casa, querido, hoje você arrumar ela e o fogo e a glória entrar, esse demônio vai ter que bater retirada, essa droga vai ter que sair, essas coisas ilícitas vão ter que sair, esse tóxico, esse alcoolismo tem que sair, porque aonde tem o fogo e a glória, o inferno não pode prevalecer contra a noiva do Senhor. Não pode prevalecer. Mas para isso, o segredo que temos que ter é colocar Deus em primeiro lugar, para não sobrar espaço para o diabo. Está sobrando espaço para o diabo? Está sobrando espaço para o diabo? É porque a casa não está, o ambiente não está propício para o fogo e a glória preencher tudo. Se tem alguns cômodos da sua casa que ele não está preenchendo, o defeito não está em Deus, o problema não está em Deus. Deus ainda continua sendo o mesmo. O problema está em nós. E Ele quer resolver esse problema nessa manhã, se você deixar. Porque a Bíblia diz, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Ou seja, não volta a ter o velho coração. Porque Ele já tirou esse coração daí. Por que você volta a ter ele? Ele já tirou ele daí. Quando Ele trocou o seu coração, um novo Espírito entrou. Esse novo Espírito entrou porque o coração foi mudado. O coração foi transformado. Por que você quer destransformar esse coração? Endurecendo ele. Não faça isso nessa manhã. Faça como a nossa irmã, o nosso irmão Dinei. Abre o coração, querido. Como o nosso irmão pastor Matusalém, pastor José, abre o coração. Fala, Deus, eu não quero aquele coração velho de volta. Eu não quero. Não quero trilhar aquele caminho que outra hora eu trilhei. Não quero isso para a minha vida, para a vida da minha família. Não quero. Então, querido, Ele vai dizer para nós que se nós priorizarmos o Senhor, se nós priorizarmos o temor de Deus, e se esse temor for verdadeiramente nós andarmos na sua palavra, na sua lei, a felicidade será verdadeira. Se a felicidade for verdadeira, as atividades pessoais boas serão boas e abençoadas. Os seus filhos
serão uma bênção. Seus filhos serão uma bênção. Homens que temem ao Senhor. Que ele viva até uma idade avançada e veja a perpetuação da sua família. Você quer viver muito, querido? Ande nos caminhos do Senhor. Ande nos preceitos do Senhor. E aí, ele vai dizer, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os teus filhos, olha que maravilha, como plantas de oliveira à roda da sua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A palavra homem aqui está generalizando, né? Homem e mulheres, ancião e anciã, moça e rapaz, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, geral. E aí o verso 5 diz, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E aí ele termina, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Querido, não está havendo paz, né? Sobre a sua Israel. É porque o local está desorganizado. O local está bagunçado, o ambiente está despreparado. O ambiente está precisando, querido, de uma restauração. O ambiente está precisando de uma mudança. E essa mudança começa por você. Começa pela a sua vida se arrependendo nessa manhã dos seus maus caminhos. Arrependendo das coisas que você tem praticado, das coisas seculares, que tem sido prioridade na sua vida. Paz sobre Israel. É preferível, querido, tomar essas palavras como uma bênção de despedida do salmista para nós. Paz esteja com Israel. Eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo dá, mas eu vos dou a minha paz. Como é que está seu ambiente, querido? O maior desafio seu hoje não é você ser cristão dentro do local de culto, mas é fora dele. Como é que está a sua história? Como é que está a sua vida? Como é que está você? Quem tem sido o seu lugar? Quem tem sido, querido, a pessoa, o ser, o Deus que rege a sua vida? Os prazeres seculares ou os prazeres do reino? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora que pode. Escutasse esse louvor. Logo após nós vamos orar. Qual tem sido o seu lugar, querido? Quem é o seu lugar? Quem é o Deus que rege a sua vida? Quem é o Deus que rege a sua família? Quem é, querido? Quem é? Quem é, amado? Feche teus olhos. Escute o que Deus vai falar com você através desse louvor. É isso que o salmista está dizendo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, o jovem que teme ao Senhor, a moça que teme ao Senhor e anda em teus caminhos e em teus preceitos. Sim, Deus. Acha hoje, querido, o altar do Senhor. Para de correr do altar e corra para o altar, se oferecendo como um sacrifício vivo, agradável à narina do Senhor. Encontre os altares do Senhor nessa manhã, nesse dia. Encontre os altares do Senhor nesse dia. Aleluias!
Sim, Deus. Aleluias. Aleluias. Deus meu e Deus meu, na tua presença, eu amo sim a tua presença. Deus, eu sei que por mais que eu tente me organizar, há muita coisa que vai além das minhas forças, Senhor. Que vai além das forças dessa mulher e desse homem que me ouve. Por isso, Pai, por favor, papaizinho, Abba, nos ajude a nos organizar, nos ajude a colocarmos, Espírito Santo, local propício para o derramar da glória e do fogo do Senhor em nós a todo dia. Que nós vamos aprender a amar essa presença e andar nessa presença e nos preceitos do Senhor. Deus, visita, por favor, essa mulher agora, esse homem agora, Espírito Santo, convencendo ele que esse caráter precisa ser transformado, mudado, que ela precisa achar força para arrumar um ambiente para a tua glória, que ela precisa, como a mulher da dracma, varrer para fora da sua vida, das suas histórias, do seu convívio, do seu casamento, dos seus locais secretos, tudo aquilo que impede e que está sujando o ambiente, e que ao varrer, Deus, a glória vem encher nessa manhã, a glória vem encher nesse dia, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, seja visitado pelo poder do Senhor, seja visitado pela glória de Deus nesse dia, seja visitado pela glória de Deus nesse momento, seja visitado pela glória de Deus, que este lar seja visitado pela glória de Deus, que essa saúde seja visitada pela glória de Deus, que esse trabalho seja visitado pela glória de Deus, que essa empresa, que esses funcionários seja visitado pela glória e pelo fogo, consumindo todo o problema, toda angústia, toda tristeza, toda decepção, em nome de Jesus. Receba isso, querido. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, ame a presença de Deus, receba a presença de Deus. Ramandará, xarabadacalabá. Sim, eu libero uma palavra de cura sobre a sua vida. Eu libero uma palavra de cura para a sua alma, para o teu espírito. Eu libero essa palavra em o nome de Jesus. 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 Cura adentra esses pulmões agora, em nome de Jesus. Câncer, bate em retirada. Dor de cabeça, saia. Dor na coluna. Receba a cura agora. Receba o milagre agora. Em nome de Jesus. Provisão adentra este lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Seja abençoado pelo Senhor. Amém, amado. Ame a presença dEle. Queira a presença dEle. Seja cheio da presença dEle. Eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos que estão conosco, que compartilharam essa live. Que Deus venha te abençoar, querido, poderosamente. Que Deus venha encher a sua vida poderosamente da graça e do poder dele. Queridos, espero que você tenha entendido que Deus falou conosco nessa manhã. Se organiza, deixa ele limpar o ambiente, ou ajude ele a limpar o ambiente, faça uma faxina hoje. Você que está afastado, volta para os caminhos do Senhor, volta para a comunhão do Senhor. Sim, você que precisa render sua vida a Ele, faça isso. As coisas não estão acontecendo porque você só está temendo e não está andando nos princípios. Precisamos, querido. Precisamos manter um ambiente preparado. E aí sim, 24 horas, teremos a glória
e o fogo de Deus ao nosso favor, preenchendo toda a casa. O inimigo não achará espaço nela, em nome de Jesus. Queridos, eu quero louvar a Deus, você que já tem contribuído com essa obra. Quero pedir você que ainda não é um mantenedor, você ainda que não é um ofertante, um dizimista. Está aí em cima o número de uma conta poupança, 43606, dígito 2, agência 0166-X, uma conta poupança do Banco do Brasil. Você que queira que a gente vá até o seu comércio, até o seu lar e recolha, né? Oramos por você, recolha o seu dízimo, sua oferta. É só entrar em contato comigo, 033-98812-6732. Eu, o diácono, tesoureiro, estaremos indo aí orar por você, abençoar suas finanças, abençoar sua empresa, abençoar o seu comércio, em nome de Jesus, amém? Queridos, quero convidar você a estar conosco domingo, às 19 horas, no grande culto da família, o culto de celebração. Começamos às 19 horas. Há uma palavra de Deus para a sua vida, há um poder de Deus sendo manifesto entre nós. Você que queira já hoje ter um contato comigo, temos o Gessel hoje na casa da nossa irmã Poliana, na rua 30, tá? Às 8 horas da noite, nós sairemos da igreja, começa às 8h30 lá, ou seja, dá para você chegar, tomar um banho, jantar, né, descansar um pouquinho, estar lá conosco. Vão estar conosco lá hoje, ouvindo uma palavra de Deus, ouvindo os testemunhos do que Deus tem feito no nosso culto ao domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Gessel, perseverança, está na direção do diácono Niverton. Então vem estar conosco nesse ambiente preparado para te receber com todo carinho e amor no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, também queremos louvar a Deus, tá? Você que é membro da nossa igreja, divulgue o Café com Pão, espalhe nas suas redes sociais, tá certo? Divulgue falando, olha, meu pastor faz uma live toda terça, quinta e sábado, às 9h30 da manhã. Escuta para você ver como é que Deus tem falado poderosamente, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, no mais, são agora 10 horas e 51 minutos. Nós estamos encerrando a live, tá? Voltamos, se tudo der certo, no sábado, às 9h30 da manhã. Que Deus venha continuar abençoando a sua vida, a vida da sua família. Que Deus eleve o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz. Um beijo do gordo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Até amanhã. Até sábado com Café com Pão, tá? Seja o mantenedor dessa obra. Você que não gravou, é só quando eu compartilhar e lá vai estar lá no cantinho lá para você guardar esse número de conta aí e orar em cima disso. E eu creio que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Amém, querido? Fique com Deus. A paz do Senhor. Até sábado com o nosso Café com Pão.